Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Eu te convido a nós fazermos uma leitura de Daniel, capítulo 12. Tem revelações profundas ali que mostram quando foi o tempo do fim profetizado por Daniel. Quando aconteceu isso? Que fatos que foram relevantes para provar esta profecia já cumprida. Então eu te convido a nós lermos Daniel capítulo 12, do versículo 1. Vamos fazer uma leitura expansiva e conforme for passando os versículos, eu vou passando o meu entendimento. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio, toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Daniel capítulo 12, versículo 1. Os tempos do fim. Estou utilizando o texto da Nova Versão Internacional, a NVI. Então vamos lá. Versículo 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Essas aflições foram ditas também pelo profeta Joel. Diz que nos dias do juízo de Deus, nos dias que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, uma forma figurada de dizer a respeito do dia do Senhor, então falava-se que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens. Mas isso foi uma metáfora. Jesus voltou no ano 70 DC, em forma de sinais, de trovões, de relâmpagos e de outras várias formas, a menos a forma corpórea. Então vamos lá, versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Versículo 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para o tempo, para todo o sempre. Versículo 4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Aqui foi dito a Daniel, mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel, vamos ver como está esse versículo. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Então, voltando aqui para Daniel, voltando aqui para o texto da NVI. Então, aqui, pelas contas das 70 semanas, seria 70 vezes 7, dá 49, 490 anos, com os 70 anos da destruição do templo profetizado por Daniel no capítulo 2, versículo 2, que a desolação, a destruição de Jerusalém iria durar 70 anos, então dá-se 560 anos. Então, do tempo que foi falado isso até o cumprimento do juízo do ano 70, o tempo foi aproximadamente de 560 anos. Então aqui foi dito para fechar, para selar o livro, as profecias, correto? Correto. Só que se nós formos lá para, deixa eu pôr nessa, aqui ó, em Apocalipse capítulo 22, versículo 10, veja, foi ao contrário. Como chegou o fim, como havia chegado o dia do Senhor, por isso que o livro de Apocalipse foi escrito, então já estava assim, ó, no versículo 10 de Apocalipse 22. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Você entende? Então, 560 anos, aproximadamente, foi o tempo para se cumprir a profecia dita por Daniel. Como em Apocalipse ele foi separado, João, para escrever sobre o dia do Senhor que havia chegado, porque assim está no capítulo 1, versículo 10, eu sempre gosto de tocar nesse versículo, porque esse versículo, quando você entende ele, você entende todo o Apocalipse. No dia do Senhor, achei-me, então tá vendo? No dia do Senhor, o juízo de Deus havia chegado. Achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Então João foi separado para escrever o livro de Apocalipse, porque
porque havia chegado o dia do Senhor, havia chegado o juízo. Então me disse, lá no finalzinho, no último capítulo 22, no versículo 10, então ele me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Já em Daniel, foi dito como? Deixa eu voltar lá. Já em Daniel, capítulo 4, capítulo 12, versículo 4, Daniel, capítulo 12, versículo 4, mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Eu te pergunto, os estudantes, a teologia, que procuram entender Deus, que eles dizem que Deus é daquela forma, tal, será que eles nunca conseguiram concatenar esses dois versículos, tanto Daniel 12:4 e Apocalipse 22:10? Será que eles nunca tiveram esse entendimento? Será verdade isso? Será possível um negócio desse? Daniel, 560 anos antes de se cumprir o dia do Senhor, ele profetizou, foi recebido uma ordem para que ele selasse, mantesse fechado, blindado, lacrado aquele livro até o tempo do fim. E já no último capítulo de Apocalipse, lá no 22, versículo 10, foi dito que para não selar, porque os dias estavam próximos, o tempo fim estava próximo, porque ali já estava se cumprindo o dia do Senhor juízo. Então eu te pergunto, nós somos especiais por entender isso? Precisa exegese hermenêutica? Precisa de uma homilia por um homem de anéis com diploma para entender esses dois? Um demorou 560 anos, o outro, o dia estava próximo. E a religião pega e fala o quê? Jesus ainda vai voltar. Mas esse próximo aqui era no ano 70, tanto que nós estamos no ano 2021, o 2070 está por aí, já está chegando. É claro que eu não vou alcançar, mas você veja bem, uma diferença mantenha esse livro selado até o tempo do fim. Durou, pela escatologia consumada, 560 anos. Que foram as 70 semanas que Daniel falou, no versículo do 9, 26, foram as 70 semanas. Cada semana são 7. 7 vezes 7, 49. Transformando isso em anos, dá 490 anos. Com mais os 70 anos que Daniel falou em 9:2, que seria o tempo de desolação de Jerusalém, dá 70 com 490, dá 560 anos. Aí, no final do Apocalipse, vai falar, não cele, porque os tempos estão próximos. Já se fazem quase 2000 anos, eles estão por aí falando que o juízo de Deus ainda não ocorreu, que ocorrerá, que Jesus vai voltar. Mas o Filho do Homem iria voltar de uma forma figurativa para estabelecer o quê? Para a vingança de Deus, para o juízo de Deus contra quem? Contra os israelitas. Correto? Assim é o entendimento. Pelo menos é o que eu entendo. Então vamos continuar na nossa leitura. Versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estava 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Versículo 6. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Então aqui estava sendo indagado para aqueles anjos, para eles dizer quanto tempo faltava para acontecer aquilo. Versículo 7. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo, preste atenção nesse versículo 7. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Aqui está a revelação do que eu quero passar para você. Olha que versículo simples de ler, só que aqui está em oculto. Não foi revelado para a teologia. Esse entendimento que eu vou passar para você. E eu acredito que você, com a mente de Cristo, você, como 7 anjos, aquela metáfora falada por João, que os irmãos reunidos como igreja na Ásia Menor iriam entender os escritos de João, assim também nós hoje, pela misericórdia, pela graça do Pai, nós entendemos. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e
e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, haverá um tempo, tempos e meio tempo. Isso daqui significou os 3 anos e meio, as 42 semanas ou 1260 dias. Todos dão 3 anos e meio. Então, foi e meio tempo. Quando o poder do povo santo, quem era o povo santo? Quem foi o povo escolhido por Deus? Não foram os israelitas? Não foram os que foram tirados das garras de Faraó? Não eram o povo hebreu? Era? Então, quando que poder foi destruído deles? Em que os israelitas, os judeus colocavam a sua esperança, a sua fé? Qual era o símbolo maior para que eles se juntassem para adorar a Deus? Vamos ver se você sabe. É isso mesmo, o templo em Jerusalém, que era considerada a casa de Deus no ambiente terreno. Quando o poder foi destruído, quando esse poder que o povo santo acreditava que ter, por eles fazerem parte daquele símbolo, pois afinal de contas eles sabiam que eles haviam sido, de acordo com os escritos antigos, que eles eram o povo escolhido por Deus e os gentios eram os cães, os estrangeiros forasteiros. Que poder foi destruído? Que poder foi quebrado? Que poder foi aniquilado? O templo. E quando que o templo ruiu? Quando ele foi destruído? No ano 70 DC. Aí disse assim, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Pronto, a profecia de Daniel se cumpriu quando o poder do povo santo foi destruído. O templo em Jerusalém. E aí? É difícil entender isso? Claro que é. Essa conta aqui na religião você não vai conseguir uma solução, nunca. Você pode usar uma calculadora científica, uma calculadora para engenharia, para astronauta, para calcular quantos pulos dá um sapo. Você pode tentar encontrar qualquer tipo de calculadora. Não fecha na religião. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque são entendimentos ocultos, não revelados. Só se entende isso quem o Pai quer que entenda. Então, simples assim. Quando Daniel perguntou para ele, no versículo 6, um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, quanto tempo decorrerá? Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? E no versículo 7, o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio. Isso daqui, pelo menos eu vejo uma representação de Cristo, porque isso daqui era uma visão, uma profecia que Daniel estava vendo. O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Vamos colocar aqui em outro texto para nós analisarmos. Vamos colocar Almeida Corrigida Fiel. Vamos ver esse versículo. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e a metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Vamos colocar na NVT, cadê ela aqui? NVT. O homem vestido de linho, que estava sobre o rio, levantou as duas mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene, aquele que vive para sempre disse, passará um tempo, tempos e meio tempo, quando o povo santo finalmente for quebrado. Todas essas coisas se cumprirão. O povo santo, o poder deles foi quebrado no ano 70, quando o general Tito cercou. Não tem relato quanto tempo foi o cerco do exército romano contra Jerusalém, mas foi muito tempo. Para se cumprir, foi 42 semanas, ou a metade de uma semana, que significa 3 anos e meio. Então, provavelmente, as coisas que precederam a destruição do templo
duraram 3 anos e meio. Começou no meado de 66 e foi até o ano 70, se eu não me engano, até o mês de agosto do ano 70, quando o templo ruiu, até os alicerces foram destruídos. E ali os judeus, os israelitas, consideravam as muralhas de Jerusalém praticamente intransponíveis. Então eles acreditavam muito que eles tinham poder por causa tanto da fortaleza, das 4 fortalezas que tinha, da estrutura dos muros de Jerusalém e principalmente o templo de Deus, que eles acreditavam que ali Deus habitava naquele templo. Ou então, eles, quando passasse o Santo dos Santos, alguma coisa assim, eles chegavam e tinham um encontro com Deus, com o poder. Então esse poder foi quebrado o quê? Quando? No ano 70, quando um soldado do romano despretensiosamente lançou uma flecha e na ponta tinha fogo e incendiou uma cortina do templo e assim foi todo destruído no fogo o templo. General Tito, a ordem dele não era para destruir o templo, mas como tinha para se cumprir a profecia, Deus usou esse soldado, então ele lançou essa flecha. Tá, vamos voltar na Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá, que é uma Bíblia também muito. Vamos ler esse versículo 7 na Almeida Revista e Atualizada. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Voltarei aqui para a minha NVI, que nós estamos fazendo essa leitura. Então vamos continuar. Versículo 8. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? Versículo 9. Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Versículo 10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim, tá vendo? Foram purificados igual ouro, igual prata, foram purificados pelo fogo. O fogo que Pedro falou que o mundo seria quando Jesus voltasse como juiz, quando houvesse o final dos tempos, o final do mundo. Então o que aconteceria? A terra iria pegar fogo, assim foi dito por Pedro. E o pegar fogo foi isso, foi um incêndio em Jerusalém. Então muitos foram purificados, alvejados e refinados como ouro, prata, como pedras preciosas que é colocado no fogo para ver se o bicho é puro mesmo. Então isso aqui foi uma metáfora, foi uma parábola falando para o incêndio, as tragédias, o juízo que aconteceu no ano 70. Versículo 11. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Depois de abolido, aonde foi destruído, aonde foi dado fim ao sacrifício diário? Não foi o templo? Olha, foi o templo. Então, foi o templo de Jerusalém no ano 70. Então, depois de abolido o sacrifício diário, quem que aboliu isso? Quando o quê? Quando o poder do povo, quando o templo ruiu, aí, veja, foi falado isso daqui. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível. O sacrilégio terrível foi o antítipo que Tito mandou fazer e colocou o seu busto lá dentro do templo. Jesus falou em Mateus 24:15, também falou em Marcos capítulo 13, quando o fim chegaria, quando colocasse o abominável da desolação, abominação desoladora, ou seja, foi o antítipo, foi o busto de Geraldo Tito que colocou lá. Por isso que aqui está falando, depois de abolir o sacrifício diário, foi dado o fim, ele deu ordem, ele tomou conta daquilo tudo e ele acabou. Já os judeus, os israelitas, os fariseus já não ofereciam, porque não tinha mais. Tito deu fim a isso. Então não tinha mais aquele negócio de diariamente praticar esse sacrifício, não, porque ele tomou, vamos dizer assim, tomou o território. O território ali se tornou dos gentios, porque assim foi dito lá em Apocalipse capítulo 11, quando foi falado em espírito, João pega uma vara e meça o templo, mas não meça a parte externa, o átrio, porque foi dado aos gentios para eles pisarem durante 42 semanas.
1.260 dias, metade de um tempo, metade de uma semana, que são os 3 anos e meio. Você consegue entender? Olha como é fácil. Então, depois de abolido o sacrifício diário e colocado o terrível, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar alcançar o fim dos 1.335 dias. 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Final dos dias, Daniel, os discípulos, aqueles que foram perseguidos, os profetas mortos pelos fariseus, pelos religiosos. Assim foi, assim aconteceu no reino espiritual. Por isso que, meu amado, é maravilhoso quando Deus dá o entendimento da sua palavra, quando Deus dá o entendimento da revelação. Você viu? Você entendeu? O versículo 7 de Daniel 12, que versículo profundo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Então é simples assim. Quando se cumpriu tudo? Quando o poder deles foi quebrado. Mas quando foi quebrado o poder do povo santo? No ano 70, quando o templo, que era o símbolo maior do poder, que eles acreditavam que ali eles falavam com Deus por intermédio de sacerdote, aquele poder foi quebrado, foi destruído. É simples assim. É só você entender, você aceitar o que está escrito e não futurizar. Porque o livro foi dado ordem para selar ele. Daniel sela esse livro até o tempo do fim, 560 anos. Já no livro de Apocalipse, o dia do Senhor chegou, no último capítulo, 22, versículo 10, não cele mais esse livro, porque o tempo está próximo. Então, 560 anos veio o fim. Aí o tempo está próximo para a religião, ainda 2.000 anos quase, e não aconteceu nada. Tá por aí, Jesus vai voltar, não foi estabelecido o reino, a justiça eterna de Deus ainda, ninguém teve salvação, está todo mundo aí em pecado, todo mundo está condenado. Assim é para a religião. Por isso que eles se consideram pecadores. E nós, da graça, nós não somos pecadores, porque o pecado era as transgressões da lei, mas quando Jesus diz tetelestai naquele madeiro e o seu sangue verteu, deu-se fim aos pecados. O que ocorre hoje é transgressão, é práticas de obras carnais. E o que a carne planta, a carne colhe. Amém? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. Daniel capítulo 12 e o fim dos tempos vai ser o tema deste vídeo. Se foi útil para você, dá aquele joinha, compartilhe esse vídeo e se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novas notificações. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.